Existem três elementos fundamentais envolvidos no treinamento e desenvolvimento humano. São eles os resultados, os comportamentos e as visões de mundo. E eles têm entre si uma conexão que poderíamos chamar de consequencial. Um é consequência do outro. Num vídeo anterior a gente falou sobre os resultados e hoje eu queria falar sobre 5 coisas interessantes sobre comportamento. Então, primeira questão, comportamento, a etimologia da palavra comportamento, ela é muito interessante porque ela fala de duas ideias que são diferentes, mas ao mesmo tempo estão conectados. Primeiro se diz que comportamento vem de comportare, do latim, que era uma palavra utilizada para falar do quanto que uma represa conseguia reter de água. Olha que interessante. Você tem um dique que retém a água e o comportare era esse espaço que guardava essa água retida pelo dique. Guardem essa ideia. Segunda ideia que aparece na etimologia da palavra é que comportare significa o comportare, ou seja, portar é trazer e com significa com você. Então, comportare seria aquilo que você traz com você. E são duas ideias muito interessantes sobre comportamento. Por quê? A gente vai falar disso aqui. Então vamos às 5 ideias interessantes ligadas a comportamento. Primeira ideia é que comportamento é algo que você traz com você. E, portanto, comportamento não é aleatório e não é sazonal. Ou seja, o seu comportamento é aquilo que você faz sempre ou quase sempre. É a forma como você age quase sempre, a forma costumeira, a forma cotidiana das suas ações. E aí vem uma ideia de consistência, vem a ideia de consistência, vem a ideia de disciplina. Algo que eu faço uma vez na vida e outra na morte, eu não posso chamar de comportamento ou categorizar isso como meu comportamento, porque eu não porto comigo sempre. Foi algo que foi uma ação esporádica que eu apresentei uma vez e nunca mais apresentei. Então, o que a gente pode chamar de comportamento de alguém é aquilo que essa pessoa apresenta cotidianamente. Primeira ideia interessante. Segunda ideia, comportamento eu chamei aqui de unidade visível da existência humana. Comportamento é aquilo que a gente consegue ver, é aquilo que a gente consegue mensurar. Na programação neurolinguística, tem um termo que eu acho muito interessante que eles utilizam, porque o pessoal da PNL diz o seguinte: toda vez que eu tento adivinhar o que eu acho que eu consigo adivinhar, o que está por detrás ou quais são as intenções de uma pessoa com aquilo que ela fala, com aquilo que ela faz, eles chamam isso de alucinar. Por que alucinar? Porque em geral, nenhum de nós consegue ver o que está dentro de alguém, o que está no coração de alguém, o que está na mente de alguém. O que eu consigo enxergar enquanto ser humano é aquilo que essa pessoa faz concretamente, que ela realiza concretamente. E, portanto, o comportamento é a menor unidade visível da existência humana, a forma como essa pessoa existe, né? E aí eu até trago aqui um dito popular, que é muito comum, quando as pessoas dizem assim: fulano é nervoso assim, fulano é agressivo assim, mas no fundo ele é uma boa pessoa. É interessante porque esse, no fundo, diz respeito a um interior da pessoa ao qual eu não tenho acesso, né? Então, o que as pessoas querem dizer quando falam isso? Fulano, ele em geral, o comportamento dele em geral é agressivo, mas no fundo ele não é isso, ele é outra coisa. Então, nessa perspectiva existencial, não dá para a gente levar em consideração esse fundo.
o que dá para a gente levar em consideração e precisa ser levado em consideração é o comportamento, ou seja, aquela forma de agir que a pessoa apresenta cotidianamente, consistentemente e que é comum para ela. Isso é o comportamento importante para ser levado em consideração no treinamento e desenvolvimento. Terceira coisa, o comportamento é a soma das intenções manifestas. E aí vem a ideia que eu falei lá, que eu achei muito interessante, da represa que contém a água, né? Tem muitas intenções dentro de nós, há muitas emoções dentro de cada um de nós, há muitas lembranças dentro de cada um de nós, há muitas tendências dentro de cada um de nós. A nossa mente, o nosso coração são um turbilhão de energias, né? E muitas vezes de energias contraditórias. Agora, o que é interessante? O comportamento é aquele resultado final, ou seja, todo esse turbilhão de energias que habita dentro de cada um de nós, de alguma forma ele é contido e ele se apresenta na forma de um comportamento. Então é muito interessante se você trabalha com treinamento e desenvolvimento, mas se você, vamos lembrar aqui, né? Quem trabalha com treinamento e desenvolvimento, pais, mães, empresários, ministros de igrejas, professores e professoras de escola, todas essas pessoas trabalham com treinamento e desenvolvimento e não somente os profissionais de treinamento e desenvolvimento que atuam nas empresas. Eu estou usando esse conceito aqui de forma genérica e geral. Então, todos esses seres humanos que trabalham com treinamento e desenvolvimento de outros seres humanos precisam levar em consideração que aquele comportamento que ele está vendo, por detrás daquele comportamento, há uma série, um turbilhão de emoções, de aprendizados, de tendências, de visões de mundo. Elas estão ali, elas não são imediatamente acessíveis para mim, mas eu consigo ver e eu consigo perceber os comportamentos que são resultados desse processo. Quarta questão: comportamento é a força de produção de resultados concretos no mundo real. Vou repetir, presta atenção. Comportamento é a força de produção de resultados concretos no mundo real, ou seja, a vida, a existência que eu ou qualquer ser humano vai produzindo em torno de si, a vida que cada um de nós vai produzindo em torno de si, é resultado, é produzida pelos nossos comportamentos e, é claro, pelos comportamentos daqueles que estão à nossa volta junto conosco, ok? Então, aí vamos lembrar da frase que eu já utilizei aqui no vídeo: de boas intenções o inferno está cheio. O que significa isso? Boas intenções não mudam a sua vida. Boas intenções não mudam seu trabalho. Boas intenções não mudam a sua escola. Boas intenções não mudam a sua empresa. E, finalmente, boas intenções não mudam a sua família. Por quê? Porque a única força de mudança da vida real, do mundo material, a única força de mudança se chama comportamento. Aquilo que eu faço e repito com constância, com disciplina, com periodicidade, vai produzindo algo real na minha vida, tanto positivamente quanto negativamente. Tomemos aqui como exemplo a sua alimentação. Se você, com constância, com disciplina e por um prazo considerável, passa a se alimentar. Alimentar-se é um comportamento. De forma mais sadia, inevitavelmente, os seus exames, o seu corpo, a sua disposição
vão começar a apresentar mudanças relativas a esses comportamentos, ou a esse comportamento que você passou a ter, de se alimentar de forma mais sadia. Ao contrário, é a mesma coisa. Se você começa a se alimentar, ou vamos dizer, se você começa a ingerir álcool, você apresenta esse comportamento e você começa a apresentar esse comportamento com constância, repetidas vezes, e estabiliza esse comportamento, a sua mente, o seu corpo, os seus exames, a sua saúde começarão a apresentar resultados desse comportamento. Então, voltando à ideia, que é o nosso quarto ponto, comportamento é a força de produção de resultados concretos no mundo real. E, portanto, se você deseja mudar resultados na sua família, deseja mudar resultados na sua empresa, deseja mudar resultados na sua escola, deseja mudar resultados na sua igreja, é preciso que os comportamentos se alterem. Ou isso acontece, ou os resultados não vão se alterar. E por último, quinto ponto, comportamento é a matéria de trabalho da área de treinamento e desenvolvimento, né? O comportamento, eu diria, é o filé mignon da atenção de quem trabalha com treinamento e desenvolvimento. Por quê? Porque os resultados são visíveis. Contudo, eu não consigo mudar resultados de forma mágica. Eu sei que tem gente que faz isso, né? Tem gente que tenta mudar os resultados maquiando números, tem gente que tenta mudar resultados tentando produzir aparência, né? Isso acontece em famílias, isso acontece em escolas, isso acontece em empresas, isso acontece em igrejas, né? Mas quem trabalha dessa forma e quem entende dessa forma sabe que por mais que se maqueiem resultados, alguma hora, em algum momento, a verdade aparece. Não adianta você maquiar o balanço, né, de resultados de uma empresa. Ao longo do tempo, em alguma hora, essa empresa vai ter que admitir que faliu e que quebrou. Não adianta a gente organizar lindas festas de final de ano se durante todo o ano a gente não trabalhou os comportamentos familiares de maneira que eles possibilitassem a mínima integração dessas pessoas. Por mais bonitas que as fotos fiquem, no fundo todo mundo sabe, percebe que ali não tem a mínima integração. Então, para quem trabalha com treinamento e desenvolvimento, observar comportamentos é uma arte e é fundamental, porque os profissionais ou as pessoas que lidam com treinamento e desenvolvimento de pessoas, somente observando o comportamento de quem está à volta, somente percebendo cotidianamente como um grupo, um indivíduo ou você mesmo se comporta diante de determinadas situações, você vai poder compreender esse comportamento, tentar mapear quais são as visões de mundo que estão por detrás desse comportamento e criar, construir, né, um programa de mudança que permita e que incentive e, dependendo da situação, que provoque fortemente a mudança de comportamento. Então são esses os 5 pontos que eu acho interessantes sobre o comportamento. 14 minutinhos, não está um vídeo tão longo. Se você conhece um pai, uma mãe, um empresário, um ministro de uma religião ou um profissional de escola que precisa ouvir essas coisas, mande o vídeo para ele. Se você quer comentar, por favor, comente, concorde, discorde, acrescente alguma coisa. Se gostou, curta o vídeo e muito obrigado pela sua atenção.